Já está gravando. E eu vou compartilhar aqui o material. Tá? Então, primeiro eu gostaria de sempre agradecer o Instituto Olga Rabinovich, que nos apoia desde o início desse projeto do Infinito. É uma parceria incrível. Então, esse instituto que está proporcionando esses nossos encontros. Então, eu gostaria de agradecer. E hoje a proposta do Conversas Sinceras, né? Na terça e quinta eu sempre tenho um convidado ou mais convidados. E hoje a gente teve vontade de um dia simplesmente abrir a sala aberta. Aí a gente vai ver sobre o que a gente vai falar. Eu tenho algumas ideias, mas a gente vai ver o que o grupo está precisando, como a gente vai se co-apoiar. Essa é a proposta. E aqui é o que eu acho que vocês já viram isso, né? Que eu estou brincando com a história do sararmos juntos, mas separados. Então, falando da origem da palavra sarau, que ela vem do latim seranus, serum, termos que fazem referência ao entardecer ou ao pôr do sol. E significa uma reunião festiva para ouvir música, conversar, dançar e com finalidade literária. Mas para a gente, ele é muito mais. Ele tem uma ação curativa. Aqui no Infinito, sarau é verbo também, é sarar. Eu saro, tu saras, eles saram, nós saramos, vós sarais, eles saram. Então, bora sarar juntos, mas separados? E o que eu tenho dito, o que a gente está vivendo, tanto individualmente, mas também coletivamente com tudo isso, é muito simbólico. E nos coloca em contato direto com a nossa finitude e com a impermanência. Temas agora que estão totalmente escancarados, né? Antes a gente tentava fugir desse tema, mas agora ele está totalmente escancarado. Aqui só umas regrinhas para vocês saberem. Se precisar ligar e desligar o microfone, ele fica aí do lado esquerdo embaixo. A câmera também do lado embaixo. E aqui tem um campo de chat. Se alguém, como hoje é um grupo pequeno, talvez a gente possa simplesmente falar, mas como é um grupo grande, às vezes é melhor fazer por ali, tá bom? E aqui é um outro tema que talvez a gente discuta, mas eu queria começar primeiro perguntando como é que vocês estão com tudo isso? E se alguém tem algum tema que gostaria de abordar para a gente trazer, porque, como eu falei, vai ser um papo bem livre. Sem nada, a gente junto vai construir aqui essa reunião. Quem gostaria de... Pensou alguma coisa ou tem algum pedido, algum desejo para a gente começar essa conversa? Eu tenho. Luciana. Oi, Luciana. Eu estou com uma situação bem interessante, que eu acho que talvez seja algo aí a se pensar. Eu tive um caso bem próximo, tenho um familiar bem próximo que está com Covid. Posso te pedir só para pôr o fone mais perto, que está meio baixo o teu som. Só põe um pouquinho mais perto da sua... Tá. Veja se melhorou. Melhorou? Mais ou menos. Está dando uma interferência, né? Eu vou fazer um negócio. Eu vou colocar todo mundo no mudo. E daí acho que talvez fique melhor. Espera aí. E daí, cadê você? Agora eu vou tirar você do mudo. Pronto. Vamos ver se melhorou. Melhora? Melhora. Melhora. Então, tem uma questão social, né? Eu acho do Covid, que talvez ninguém tenha pensado, mas que é muito importante a gente começar a se atentar para uma certa vergonha em assumir que tem pessoas na família com a Covid, porque o restante dos amigos ou da sociedade acabam tratando, às vezes, como... Sabe aquela doença contagiosa que as pessoas evitam falar, a lepra? Uhum. Então, é quase como se a gente não pudesse falar mais sobre a questão do vamos ajudar porque essa pessoa está com uma doença contagiosa, o que a gente faz com isso? Então, eu queria discutir um pouquinho essa representação social do contágio, né? E que isso faz com que a gente viva. Eu acho super interessante. Hoje eu até li um post de uma amiga minha, amiga não conhecida, que ela foi infectada e o marido. E daí para ele foi bem grave, então ela falou sobre, não é uma gripezinha, foi bem grave, ele ficou internado, ele foi para UTI e tal, agora ele saiu, ele é jovem, menos de 40 anos, os dois jovens, mas o que ela foi falando desde o início, o texto dela era assim, ela se sentindo um lixo humano.
ela falando no começo, primeiro reação era quando foi contaminada, ela começar a pensar em todo mundo que ela tinha se encontrado. Ela é dona de restaurante, falou, todos os meus funcionários, e começou a falar desesperadamente com todo mundo, para todo mundo ir para as casas e se isolar, porque ela não sabia se tinha transmitido ou não. E toda essa sensação de talvez ter falado. Ela não trouxe esse lado do preconceito, mas ontem eu ouvi no Globo News o pessoal falando, parece que na Argentina está acontecendo isso, de profissionais de saúde nos prédios, coisas escritas no elevador para eles assim, você não é bem-vindo aqui porque você vai nos contaminar. Imagina, um profissional de saúde que talvez tenha que cuidar daquela pessoa do edifício sendo rejeitada, passando por esse tipo de preconceito. Interessante. A gente teve... Desculpa te cortar. A gente teve uma notícia semelhante esses dias. Acho que é Fernanda Serrão, o nome da moça, jornalista aí, global. Mariana Ferrão. E Mariana Ferrão, isso. E aí ela foi hostilizada, porque... Desculpa, não entendi. Desculpa, eu cortei você. Não, eu falei que a Mariana Ferrão, ela participou do Festival Infinito. Desculpa, não te entendi. Mas pode continuar. E acho que a Marisa travou. Acho que a Marisa... Eu vou falar sobre esse caso que ela falou da Mariana Ferrão. Ela foi hostilizada porque ela foi diagnosticada logo no início, quando começou isso, e ela foi para a casa de campo dela. Oi, Marisa, se estava travada, eu estou contando, tá, a situação da Mariana. E dela foi para a casa de campo aqui no interior de São Paulo, e daí teve um dia de manhã, ela saiu caminhando pelo condomínio. Daí os condôminos viram e ficaram indignados, mandaram segurança e deram maior expor, ficaram bravíssimos com ela. E daí ela até voltou para São Paulo. E acho que a semana passada essa semana ela postou um vídeo pedindo desculpas. Que ela falou, olha, me desculpem, para mim estava tudo tranquilo, porque assim, eu sei o vírus, a gente está caminhando no espaço aberto, eu não estou encostando em nada, eu não estou com ninguém, não teria problema, mas eu não pensei que existia tanto medo. Então eu errei, me desculpa e tudo mais. Mas ela foi totalmente julgada, tipo, vai para casa. Alguém mais sabe de casos assim, de pessoas que estão com vergonha ou pessoas que estão sendo hostilizadas, profissionais de saúde, alguma coisa assim? Fala assim, Tiago. Espera aí que eu vou tirar do mudo. Pronto, agora pode falar. Minha irmã, ela não foi diagnosticada porque não conseguiu fazer o teste. Mas aí ela passou todo o tempo escondendo e com esse sentimento mesmo do próprio preconceito, né? Do tanto que as pessoas estão com medo de chegar perto e, de uma certa forma, eu acho que eu entendo também esse medo. A gente tem quando alguém espirra perto, quando alguém tosse, a gente olha para a pessoa quase que pedindo, por favor, justifique seu espirro. Então, assim, né? Vai dar uma camiseta, justifique o seu espirro. Então, é um medo coletivo, tanto de você que está doente, quanto o que não está. Então, ela passou realmente um tempo escondendo. E eu dizia para ela que era importante ela dizer que é para as pessoas acreditarem que é de verdade, porque isso não estava acontecendo, até da família mesmo. Eu tenho família com pouco conhecimento e o pessoal não está se dando conta da gravidade do problema. Então, eu queria muito que ela tivesse feito o teste, que nada ia importar a não ser no número, mas que para algumas pessoas isso era fundamental, porque ia sair da situação de se Deus ela estava, também não sabe se ela estava. Independente, os sintomas eram todos, ela tinha feito uma viagem, então tudo dizia para isso, ela ficou bem séria, bem mal, não precisou ir para hospital, porque é público e o hospital só
só atende, e foi bem claro comigo quando eu liguei para a Secretaria de Saúde, mas a falta de ar dela é uma falta de ar onde ela esteja perdendo a consciência, onde ela esteja muito mal, então não era para perder consciência ainda, mas era uma falta de ar muito intensa. E aí ela passou aí 20 dias, hoje ela está melhor, mas isso aí foi vivido realmente muito próximo e na pele, tanto do medo de um lado, quanto do outro, e a negação de aceitação da gravidade do problema. Uhum. Então, acho que... Fala, Suelen. Oi. Então, eu sou psicóloga. Dá para me ouvir direito? Dá. Tá. Eu sou psicóloga, então trabalho pelo Estado com moradores de rua. E assim, nós estamos fazendo o acolhimento desses moradores de rua. Manaus tem bastante venezuelano também. E aí, num dos atendimentos, fui fazer uns atendimentos com venezuelanos e alguns colegas não queriam porque já tem o preconceito de pessoas de outro país já está no nosso, então já tinha esse preconceito e não queriam fazer o atendimento, mas ninguém sabia que ele estava que a pessoa estava com vírus. Eu disse, não, vou fazer, não, é nossa obrigação, nós estamos aqui para acolher. Né? E fui fazendo, e aí não prestei atenção que a pessoa estava gripada. Num determinado momento ela tosse, quando eu prestei atenção que ela tossiu perto de mim, eu disse assim, você está gripada? Ela disse assim, tô com febre desde ontem. Eu disse, caramba, tipo assim, fudeu. Né? Arranjei máscara para ela e acionei as pessoas, trocar de roupa, tomar um banho, trocar de roupa e encaminhar direto para o hospital para fazer exame. Resumindo, foi constatado que realmente ela estava com o coronavírus. Tá, tudinho, continuei o trabalho, tudinho. Com 2 dias eu apresento sintomas. Né? E apresento sintomas e assim, impressionante. Alguns colegas meus diziam assim, que nós temos um grupo de WhatsApp, também foi querer dar uma de Madre Teresa de Calcutá, olha no que deu. Né? E aí a gente vê, as pessoas estão com tanto medo que elas não querem ajudar ninguém. É tipo isolamento. No meu caso, eu já tive que realmente ligar para as pessoas e dizer assim, olha, não vem na minha casa, porque quando souberam que eu estava doente, porque assim, eu não tive o diagnóstico porque não tem material, não tinha material para eu fazer o teste, porque Manaus tem pouco material, então eles estavam para os casos mais graves e para o pessoal da saúde, né? Mas assim, foi colocado para mim para ficar em isolamento. Então, fiquei em isolamento dentro da minha casa. Agora que eu já saí, graças a Deus, do isolamento, estou em quarentena com a família, mas aí tudo bem, graças a Deus, mas aí eu tive que dizer para as pessoas, olha, não, eu estou em isolamento, não vem não, mas você está doente, a gente quer ir te ajudar, não, você... Assim, a Manaus, as pessoas ainda não caiu a ficha da gravidade da doença, que quando se fala isolamento, não é férias. Quando se fala em quarentena, não é férias, não é porque eu estou dentro de casa que eu vou reunir toda a minha família de tudo que é lugar, trazer para dentro da minha casa e fazer. E isso tem acontecido bastante. Mas assim, em relação ao grau de hostilidade, só foi um caso isolado de uma pessoa que para mim é indiferente, mas assim, eu tive bastante assim, compaixão de meus amigos querendo vir para minha casa cuidar de mim. Mas graças a Deus está tudo bem agora. Como diz o biólogo, né? Estou imunizada. Imunizada, é verdade. Que bom. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Que ótimo. Mas assim, ainda não voltei para o trabalho, ainda estou de resguardo em casa. Muito bom. Que continue bem. Mas assim, daqui a uma semana vou precisar voltar. Alguém tem alguma história para compartilhar? Marisa, você está levantando a mão? Não conseguindo ver. Parece que sim. Sim, então pode falar. Deixa eu ver se eu consigo te... Aí. Peraí. Um comentário no depoimento da Suelen, não numa história de compartilhar, mas quando ela conta a situação toda, me vem um pensamento, aí eu estou puxando para um outro cantinho a conversa, né?
essa situação da gente pensar como é que eu me protejo, como é que eu protejo o outro, né? Então, primeiro, parabéns, porque eu acho que você foi perfeita de fazer o atendimento e tudo mais. Inclusive, acho que isso deve ter dado um baita efeito, né? Essa pessoa foi melhor protegida e evitou muitas outras recontaminações. Mas o que eu queria comentar é nesse sentimento. Então, eu me vi tendo que olhar um pouco para a minha rotina, minhas questões de trabalho e financeiras. E aí eu fui pensar o que eu poderia cortar dos meus gastos preventivamente. E aí a reflexão é assim, eu poderia cortar coisas, por exemplo, o cabeleireiro, porque aí eu economizo esse dinheiro. Mas eu preferi cortar, por exemplo, os R$ 100 que eu guardo na minha poupança todo mês. Por que eu vou tirar de alguém se eu posso tirar de mim primeiro? Eu acho que eu estou fazendo um paralelo com o depoimento da Suelen, pensando nessa questão das formas de solidariedade, né? Então, saindo um pouco só do preconceito, mas pensando num outro sentido, como se fosse o inverso. Quais são as coisas que eu posso fazer para ajudar? Ou para não prejudicar alguém? Talvez esse seja um tipo de exercício, né? Acho que, não sei se ficou clara a junção que eu fiz. Disso, eu gosto dessa abordagem. Eu queria só estacionar ela um pouquinho, só para a gente terminar esse raciocínio um pouquinho. Daí eu queria abrir essa conversa também sobre isso, que para mim tem a ver com compaixão e tudo mais. Mas só para a gente fechar esse pensamento, porque o que está movendo e está levando a gente para esse lugar, né? É o medo. Então, assim, tá todo mundo com muito medo, porque a gente está vivendo algo nunca vivido antes. As pessoas estão sentindo agora a possibilidade de morte cada vez mais perto, tipo, e ela pode vir de qualquer lugar. Então é muito medo, o medo da incerteza, o medo de realmente estar se conectando com a morte. Então qualquer tipo de ameaça que chegue perto eu quero me livrar. Então daí a pessoa sai até do irracional. Daí pessoas mais e outras pessoas menos. Né? As pessoas menos compassivas, que daí é o segundo assunto que a gente vai abordar, que olha o sofrimento do outro e quer ajudar, vai ter um tipo de comportamento. As pessoas não, que são mais voltadas para o seu umbigo, não vão ter esse olhar. Eu acho que tem que ter todo um cuidado realmente de isolamento da outra pessoa que está contaminada, de realmente cuidar como os seus amigos queriam cuidar de você, mas à distância. Como que eu posso me fazer presente, mas à distância com essa pessoa. E eu acho que, ao mesmo tempo, daí agora para a pessoa que foi contaminada, né? Que daí tem que ficar primeiro nessa expectativa. Quanto medo essa pessoa tem, está passando por esse período, porque não dá. Pode ser que realmente vire só uma coisa mais leve, mas pode ser que complique, e se complicar ela vai ter que ir para um hospital, sem saber se vai conseguir ser atendida, e se for atendida vai passar por um tratamento bastante agressivo, com ser entubada na UTI, por um longo período, longe de todo mundo. Então, imagina o medo. Eu mesmo, há 2 noites atrás, teve uma madrugada que eu acordei com esse medo. Eu falei, se acontecer alguma coisa comigo, eu tô achando que não, eu tava olhando só longe, falei, pode chegar aqui comigo. Como é que estão as coisas? Eu comecei a pensar, tipo, o que eu preciso deixar organizado? O que eu preciso conversar? Qual hospital que eu tenho que ser levado? Para organizar mesmo. Então, eu acho que também isso agora é uma oportunidade para a gente falar assim, peraí, deixa eu conversar com as pessoas, deixa eu primeiro pensar. Se algo acontecer, o que tem que ser feito? É um pouco do raciocínio do testamento vital, que é eu escrever, elaborar alguma coisa relacionada aos meus desejos, quando eu não posso, porque o testamento vital tem a ver com fim de vida, mas também em momento que eu estou relacionado à saúde, que eu não posso falar, né, que eu não posso me comunicar. Então, quem que vai poder me representar? E no corona, a gente vai para uma UTI, se acontecer, provavelmente, a gente vai ser entubado. Quem é que vai nos ajudar a tomar essa decisão? Quem é que vai responder por nós? Quem é que sabe para qual hospital que a gente vai? Quem é que tem a conta do banco? Quem é que sabe qual é o nosso plano de saúde? Quem é que... Então, tudo isso tem que ser feito. Então, e além disso, ter essa carga do preconceito deve ser muito desafiador. Eu acho que isso é o link para falar sobre a história da compaixão. Se eu vejo alguém sofrendo e eu ainda julgo essa pessoa,
Isso é muito agressivo, né? E eu também entendo, porque vem desse lugar do medo, que o medo ele domina a gente de uma forma totalmente enlouquecedora. Alguém tem algum ponto mais sobre isso para a gente mover para outro assunto? Fala, Angela. Vou te tirar aqui. Escutando assim, né? A gente começa a pensar, eu acho que é bem isso. A maior dificuldade nossa, me parece, e nossa aqui, né? De todo mundo, inclusive nós aqui. É justamente essa caminhada do medo e do preconceito, porque eu acho que vai ser sempre assim, né? A gente, que nem tu disseste, Tom, a gente está lidando com algo desconhecido e, ao mesmo tempo, o medo, ele é protetivo, né? Ele é protetivo e a pessoa tem, na minha concepção, eu sou psicóloga aqui no Sul, a gente tem que ter o medo para se proteger, senão acontece que nem o amigo a pessoa conhecida da colega que falou aqui, que estava tava espirrando, estava com febre e não estava nem não estava atentado ao que estava acontecendo de fato, né? O possível diagnóstico. E essa semana eu estava escutando uma live da Ana Cláudia e da Ana Mi. As Anas, né, da nossa vida aí. E a Ana Cláudia falou uma coisa que me bateu muito, assim, estamos com a biópsia na mão, todos nós. E é bem isso, assim, né? Assim, sabendo que o medo ele é algo protetivo, a gente tem que ter um pouco de medo, mas assim não tem como não ter, né? Diante disso, assim, a morte está aqui, né? Tá aqui do meu ladinho, ó, né? A gente sai na rua, não, é assintomático, não precisa ninguém estar espirrando, a gente está com medo de tudo, a gente vai no mercado, a gente vai na farmácia, é um medo, assim, todo mundo se olha com medo, né? Imagina quando sabe que tem, então, o diagnóstico, né? Quando tá com o vírus, a gente também não vai querer estar perto, né? Me parece isso, assim, não sei... Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que querer não estar perto. Não vai querer estar perto. A gente vai ter que criar um sistema. Tem que. Mas é como cuidar disso. Como se fazer presente. Aí é que tá. Isolado. Como não julgar. Como acolher. Isso. Né? Eu acho que isso que é uma reflexão, né? O que a gente pode fazer? Será que tem algo que a gente pode fazer para começar a mudar esse cenário que está começando a crescer? Desse tipo de preconceito? Será que tem algo na nossa mão para ser feito? Acho que tem como indivíduo, né, já perceber e falar, olha, primeiro eu acho que se observar, tipo, se eu ver isso acontecendo, como é que eu controlo isso? Porque não adianta, porque isso é humano. O medo gera tudo isso. Não adianta falar assim, só porque esse grupinho está aqui, nós somos melhores que todo mundo. A gente tem as mesmas... Escorrega e cada uma hora no lugar. Vida real, né? Vida real. Mas eu acho que aqui a gente está trabalhando de trazer um pouco mais de consciência para falar, será que eu passei por isso? Será que eu vou passar? Se eu passar, como é que eu reconheço que eu estou fazendo isso? Como é que eu controlo? Então, fala, Luciana. Então, eu acho que tem uma questão importante que você acabou de levantar, porque a gente sempre não, mas desde que apareceram os estudos de compaixão, empatia, e o Brasil um pouco abraçou essa história, é sempre numa situação muito idealizada, né? Até culturalmente falando, somos um povo acolhedor, né? E a Suelen acabou de mostrar que a gente é super acolhedor mesmo, com os venezuelanos então nem se fala, com os haitianos então nem conto, né? Então, assim, a gente acabou abraçando a situação numa perspectiva muito ideal. Trabalhamos com mindfulness, temos compaixão, empatia, etc. Tá, eu acho que agora a gente precisa começar a trabalhar com o real. O que é né? Ter compaixão e empatia quando a gente está morrendo de medo, né? Quando o medo me ameaça, me paralisa, me deixa tenso, né? Porque essa situação que eu coloquei para vocês acontece numa cidadezinha bem pequenininha, de 15 mil habitantes, perto do sul de Minas, que é uma parte da família que mora lá. E aí, como a gente está no WhatsApp, a parte da família daqui, super tensa, no epicentro, começa a bombardear com um montão de informação e informação da regra, né? Que se falar que a prefeita precisava, a Secretaria da Saúde precisava e não se atentou
que estava colocando a pessoa como agente contaminador. Então, como é que a gente vai trabalhar a compaixão com medo? Compaixão com medo. Como é que se faz isso, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Acho que esse é o desafio. Eu acho que tem uma questão que tá me vindo agora, que é a história muito da história da linguagem, né? Como será que a gente vai começar a chamar essas pessoas? Será que é um vetor, né? Usar os termos para que a gente... Eu vou até trazer esse assunto, que na terça-feira que vem vai ter um... Agora, pausa para os comerciais. Na terça-feira que vem, o Conversas Sinceras, eu vou ter o Rogério Malvieira, que ele é um médico e ele tem uma startup, ele fala sobre letramento em saúde, né? Como é que ele até participou do Festival Infinito ano passado, foi sensacional, como realmente traduzir esta linguagem médica para o paciente, porque é uma linguagem que a gente é o Medicaid total. Então tem um estudo mesmo, uma linha aí que se fala sobre isso. E também tem um que é do letramento em norte. Quais as palavras? Como é que a gente fala sobre isso? E eu vou trazer essa questão para ele também sobre esse letramento nesse momento desses pacientes, né, dessas pessoas que são os vetores. Será que tem uma forma de uma linguagem que a gente possa começar a usar, que ela não seja tão carregada, que ela não seja carregada de preconceito, mas ela seja carregada de cuidado, tanto o cuidado emocional, quanto o cuidado da proteção mesmo de transmissão? Acho que isso é uma reflexão que eu vou jogar essa bomba no colo dele, para discutir isso na terça-feira. Mas eu acho importante, porque daí sim é uma informação que a gente tem. Linguagem. Como é que eu falo, por exemplo, que aconteceu no seu grupo de WhatsApp? Então, se você já tem essa informação, fala, pessoal, é assim, ó, que a gente vai falar sobre isso. Esta pessoa, ela é Este é o termo correto. E a gente tem que ter essa compaixão. Então, tem que ver. Eu acho que isso, por exemplo, já seria super poderoso. De ter essa linguagem simples para a gente viralizar em todos os grupos de família, que é uma regra de etiqueta para cuidar das pessoas infectadas nesse momento. Então, né, eu acho que você está falando de uma regra de etiqueta importante e dentro dos próprios grupos, né, é fundamental a gente entender mesmo como se traduz a linguagem. Isso. Porque a gente tem na própria família diferenças de entendimento, como a Suelen colocou, a Cíntia também. Então, acho que tem aí um desafio bastante grande. A gente fala a mesma língua, que é o português, mas de fato a gente não tem o mesmo significado. Na emoção, inclusive, porque a narrativa é diferente quando eu estou na linguagem oral e quando eu estou na linguagem escrita do WhatsApp. Né? O tom, a interpretação da escrita. Então, acho que a gente viveu muito aí nas polarizações políticas, mas a gente está vivendo agora também nessa polarização do lugar onde cada um vai ocupar. Que lugar que se ocupa nessa discussão ou nesse cuidado, né? Porque eu até coloquei que talvez seja um exagero de afeto e um exagero de emoção, de tensão. Porque como a gente está em São Paulo, a gente está aqui super tenso. Mas eles estão lá numa cidadezinha de 15 mil. Não é a mesma coisa. É totalmente diferente, né? Suelen, você não está conseguindo sair do mudo? Peraí. Aí foi. Agora, tá. Quando a Luciana, o que me veio à mente, acho que foi a Luciana, quando falou sobre compaixão, né? E eu acredito que em algum momento realmente a gente se perdeu em compaixão e ser realmente assistencialista, né? E uma coisa que eu sempre trago, quando pensa em compaixão, eu sou Ellen, tá? Quando eu penso em compaixão, eu procuro trabalhar do micro para o macro. Então, eu tenho que pensar em compaixão primeiro comigo. O que eu consigo dar conta, não é? Porque eu me peguei assim nessa situação quando eu contraí, quando eu comecei a ter os sintomas. O que aconteceu? Eu me preocupei com a minha filha, que faz parte do grupo de risco, que é crônica, e aí tentei isolar minha família de tudo que é jeito, não é? Então comecei a entrar numa compulsão de limpeza,
E aí a minha filha diz assim, mãe, tá demais, para, também não é assim. Foi quando caiu e eu disse assim, não, vou procurar ajuda. Então procurei um psicólogo, outra colega psicóloga e comecei a fazer um acompanhamento, porque eu vi, eu não sou assim. Não é? Então, o vírus ele também traz essa situação quando a gente se percebe que está alguma coisa errada, está saindo do nosso controle realmente, porque em alguns momentos realmente a coisa desanda, isso sai do nosso controle. Né? E aí a gente tem que ter uma compaixão com a gente, realmente verificar que, pô, não estou bem, ou então não estou dando conta disso, então eu preciso pedir ajuda, né? E uma coisa que eu sempre falo, trabalhar com paixão não é esperar pelo Estado, não é esperar pelo governo, não é esperar pelos outros. Trabalhe com o que você pode, né? A minha família, hoje nós criamos um grupo que, assim, a gente liga para o nosso vizinho, ó, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá de comida? Né? Porque não estamos trabalhando, tá todo mundo em casa. Eu ainda posso responder por uma situação, eu e meu esposo, porque nós somos concursados. Mas a maioria dos nossos vizinhos e parentes não são. E não estão recebendo, né? E aí, o que que eu posso fazer por você, mesmo à distância, mas o que que eu posso fazer por você? Eu acho que a compaixão é a gente poder providenciar até uma certa rede, mesmo que pequena, não Claro. é? E a gente trabalhar em cima disso. A compaixão eu falei com o Alexandre na terça-feira sobre um trabalho que a gente faz de comunidades compassivas lá na Rocinha. O vídeo também está lá no YouTube da nossa conversa, que foi incrível. Ah, É um legal. trabalho nas favelas que a gente faz de pessoas em fim de vida e em abandono. E agora a gente até fez uma vaquinha que a gente até atingiu a meta de mandar cestas e tudo mais lá para eles. E a compaixão, a gente falou um pouco sobre empatia e compaixão. A empatia é o que se fala muito, e até caiu muito no lugar comum, né, de falar empatia é se colocar no lugar do outro. E não existe a possibilidade da gente se colocar no lugar do outro. Eu olho a pessoa e me coloco naquela situação, mas com os meus medos e com os meus valores e com a minha história. Então nunca é o lugar do outro, é eu no lugar do outro. Então não é. A compaixão, ela é eu reconhecer a dor do outro e eu ir em direção para poder ajudar de alguma forma. A compaixão, ela tem uma ação de cuidado, que ela pode ser às vezes uma ação concreta de eu fazer algo. A Ana Cláudia fala isso, né? Empatia é eu ver alguém vestir os sapatos do outro. Eu vou lá e visto os sapatos do outro. Só que nunca é, talvez não seja o meu número, o meu calo é no lugar e da outra pessoa em outro lugar, então nunca eu consigo vestir o sapato do outro. A compaixão é eu ir, tirar o sapato que está machucando e cuidar das feridas. E às vezes tem uma ação concreta, e às vezes a ação que tem às vezes é desejar, às vezes é rezar, às vezes é orar, às vezes já é uma ação. Eu estou fazendo algo que está dentro da minha capacidade, entendeu? Então eu tenho algo a ser feito. Eu falei que isso é uma coisa muito importante, principalmente para quem está na linha de frente com profissionais de saúde e tudo mais, porque sempre vai ter, né? E sempre tem muitas perdas. Então assim, eu fiz o meu melhor até quando foi possível. Então não tem um fracasso, tem assim, eu cuidei até quanto eu pude. E daí o que mais eu posso fazer? Então às vezes é desejar que aquela família consiga passar por esse desafio da melhor forma possível, sei lá. Então isso mais é a compaixão. Eu acho super importante esse conceito. O que mais? Vamos jogar mais um assunto na roda, que acho que a gente abordou esses dois, mais um que a gente fala, Cíntia. Na verdade, eu acho que tem a ver aí com o que a gente já estava falando, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho, Tom, sobre se já viveu a experiência nesse curto tempo aí disso, da elaboração do luto. Como é que fica? Você falou sobre testamento vital, e aí a gente vai tendo planos para esse testamento vital, que agora a gente está se deparando com a possibilidade de não realizar nada, de não ter nada, né? De não poder ir para o enterro de um ente querido, assim. Então, eu tenho pensado muito sobre como fica, né, essa elaboração desse luto, como é que pode talvez ter já
um trabalho antecipado sobre isso. Não sei como é que funciona, porque aí a gente se acostumou com a possibilidade do aprendizado, do conhecimento, do testamento vital e tudo. E agora eu tenho dito assim, ai, não dá para morrer agora, porque não vai nem fazer festa para morrer, não vai nem viver a morte do jeito que está sendo aprendido para viver. Então, isso também causa uma angústia, uma ansiedade, uma... E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Na verdade, foi o assunto de ontem do... Ah, Não, mas tudo bem, eu vou falar um pouco, mas eu quero que você assista, porque foi muito bom mesmo. Assim, a Gisela e a Valéria foi excelente, elas foram maravilhosas, a conversa foi linda, mas primeiro tem essa questão que você está trazendo, né? Tipo, está mudando os planos, sim, todos os planos estão mudando. Então, isso acho que a gente está vivendo na pele o conceito da impermanência, que tudo muda todo o tempo. Então, o meu papel é como é que eu me ajusto com isso, como é que eu tenho um contato com isso, mas eu não tenho total apego. Então, é meu, mas eu não tenho apego. Se vai acontecer, como é que eu vou fazer? Então, pode ser que aconteça mesmo. Então, essa discussão que a gente falou muito sobre os rituais, a importância dos rituais de despedida. Que, no caso, eles não vão acontecer da forma como a gente está acostumado. Com os velórios, hoje os velórios, quando acontece, ele tem acontecido com 10 pessoas no máximo, então, ou seja, um grupo muito íntimo, com distanciamento social, então, ou seja, não tem abraço, não tem nada, o caixão fechado, todos o pessoal da funerária e do cemitério, todo paramentado, totalmente, tudo de macacão. Então, tudo isso são imagens que são muito chocantes. Ao mesmo tempo, a Gisela falou que tem recebido mensagens de pessoas dizendo que também tem sido muito bonito por isso. Sabe, naquele momento tão desafiador, tem tão pouca gente, então aquelas poucas pessoas se unem e fazem aquilo ser muito simbólico. Então também tem um lado positivo, se eu posso dizer isso, bem em muitas aspas, mas de trazer essa conexão, essa intimidade. E um grupo maior, às vezes se perde, fica uma coisa mais assim. Então tem isso que vai ter um impacto, porque as cerimônias, elas têm... A Gisela falou sobre uma pesquisa que foi feita, e ela distribuiu, e hoje eu até encaminhei o resultado da pesquisa, que as pessoas, os rituais têm uma importância, primeiro, de concretude. Quando eu vou no ritual, no enterro, me traz a concretude, fala, realmente aconteceu, não fica uma hipótese, então traz a concretude. E a outra é o pertencimento social, que é como eu sou amado, como as pessoas, meus amigos estão aqui cuidando de mim, olha como a pessoa que morreu também é amada, as pessoas vieram e fizeram uma homenagem. Então a gente está perdendo. Então a gente está discutindo as novas formas que a gente vai ter que fazer isso. Inclusive eu estou trabalhando num projeto, a gente vai lançar em breve uma plataforma de orientação de como as pessoas podem fazer os seus rituais virtuais. Então, vamos celebrar uma missa de sétimo dia aqui, vamos celebrar uma vigília por Zoom, vamos fazer uma noite de homenagem, vamos fazer um jantar em homenagem. Então, eu estou escrevendo, todo esse material vai virar uma plataforma disponível para todo mundo, para que a gente possa começar a criar esses tipos de rituais. Então, assiste o vídeo de ontem, porque a gente falou exatamente sobre essas abordagens, que com certeza vai ter um impacto profundo, e algumas coisas positivas também vão vir a partir disso. Muito desafio, vai ser na dor, mas é desafiador, a gente não sabe, mas a gente está preparando o material. Maravilha, vou sim dar uma olhada. Quando você falou aí dessa, vamos dizer que intimidade de poucas pessoas, me lembrou exatamente velórios, né, da forma tradicional que a gente conhece, e o quanto a gente quer estar perto de 2 ou 3, né? Tenho a experiência de viver perto disso aí, porque eu morei a minha infância do lado do cemitério. Então, as diversões enquanto criança era isso. Morreu alguém, vamos olhar. Entendi. Vamos... Eita, era bem querido, olha quantas pessoas. Entendi. Então, tem esses conceitos aí, né? E aí eu lembro de
tudo isso e ter essa relação muito íntima já por essa oportunidade de morar e de ter uma construção de família. Meus parentes morrem idosos e morrem com isso aí, tá chegando a minha hora. Então, isso é bom, né? De entendimento. E vou sim assistir. Assiste que foi bem bonito, tem bastante coisa interessante lá. Hoje na newsletter eu falei, não sei se todo mundo recebe a newsletter minha do Infinito, não? Não. Peraí, o que é isso? É uma mensagem que te manda por e-mail. Toda semana eu mando uma carta por e-mail falando, não? Mas então acho que você chega o link. Chegou o link, mas aí. Hoje, quem está se inscrevendo aqui, eu pedi para eles pegarem esses e-mails e incluírem na newsletter. Hoje eu mandei uma newsletter com essa reflexão e mandei os vídeos, tal. Mas vocês devem incluir, devem ser incluídos. No Instagram tem um espaço lá para falar, eu quero receber a newsletter. Aí vocês entram lá e põem e-mail, aí vocês sabem também que eu estou trazendo isso. Tá? Parado agora. Marcos está sendo agora à tarde, eu aprovei agora há pouco, então deve estar saindo assim. Eu aprovei agora há pouco, então já deve estar até o final do dia, vocês estão recebendo. Deixa eu ver aqui se já chegou a oficial na minha caixa postal aqui. Eu vou sim. Deixa eu ver se está carregando. Sim, acabou de sair para mim, chegou aqui faz 10 minutos. Quer dizer, faz 10 não, faz 2 minutos. Então está chegando. Deixa. Quem quer falar? Desculpa, pode falar. Marisa. Com ainda nessa reflexão de ontem, né, ouvindo vocês comentando, e por conta de tudo que a gente está vivendo, eu me vi no seguinte pensamento, que era: as pessoas não estão morrendo, as pessoas estão desaparecendo. Talvez esse seja um outro desafio. Porque você escuta, eu tenho visto isso no noticiário, né? Os familiares contando. A pessoa foi ao hospital e depois nunca mais eu vi. E uma boa parte de familiares e amigos sequer tem acesso ao caixão lacrado, etc, etc. Então é isso, a pessoa desapareceu. E aí vem isso tudo que você estava falando, contando na conversa de ontem sobre os rituais, etc. E aí eu queria juntar com rapidinho um breve comentário / depoimento. No meio disso tudo, eu de alguma maneira mergulho nessas questões todas. E nesses dias para trás, eu me vi também em momentos angustiada e criei uma imagem na minha cabeça que eu chamei até de juízo final. Por conta disso, né? A gente tem visto relatos de que as pessoas começam a sentir mal e em 4 dias desapareceram. E aí eu me fiz essa pergunta e vi uma imagem como se eu estivesse enxergando que o que está acontecendo é que eu estou caminhando para um precipício. E aí eu olhei lá para baixo. Essa é a minha imagem. E quando eu olhei profundamente no precipício, eu tive que ver o que é essencial. E aí eu estou voltando aí no comentário do Testamento Vital, por exemplo. Então eu acho que tudo que está rolando promove inclusive essa oportunidade da gente conseguir entrar no juízo final. Então essa é uma outra lenda, regra, enfim, uma ideia que existe aí em muitas culturas como a nossa. E aí eu comecei a fazer o juízo final aqui rapidamente e chego na seguinte sentença aí de conclusão. Mais do que a gente se amedrontar e congelar olhando para frente, a gente se dar conta do que já rolou para trás. Então, quando eu paro para pensar, e se daqui 4 dias eu for embora, eu me vi olhando para trás e pensando, o que eu fiz até aqui valeu? É nesse ponto. Então, o meu exercício de estar aqui agora no presente, assim, como é que eu cheguei até aqui? E aí, quando eu olho para trás, eu vejo as coisas que eu acertei, os tropeços que eu dei, essas coisas meio clichês. Eu não estou querendo me estender muito, mas é só para fazer exercício dizendo, isso tudo me trouxe essa experiência e eu pensei nisso. Se daqui 4 dias eu for, o que eu vou fazer? Hoje eu vi uma notícia no G1 de um sujeito que fez isso. Ele foi para o hospital e quando ele percebeu que ia ser entubado, ele mandou uma mensagem para familiares. No caso, foi para a ex-mulher e disse, eu vou ser entubado,
Então, se eu for embora, ele até usou a expressão, ele falou, eu tô indo pro saco. Eu quero ser cremado e jogue as cinzas no autódromo de Interlagos. É exatamente isso. Então, acho que a gente tem a oportunidade de, além de sentir o medo e tudo que a gente já conversou, a gente tem uma coragem absurda e uma oportunidade preciosa de fazer isso. Se eu for embora daqui 4 dias, o que eu quero dizer? E aí o que eu tenho feito para fechar meu depoimento é contactado as pessoas para dizer você é especial, ou aquilo valeu a pena, ou etc, etc, etc. Eu acho que era isso que eu queria juntar aí os pedaços da conversa. Essa é a reflexão que eu sempre fico provocando, principalmente nos jantares, que é justamente isso, né? Se você tivesse 1 hora, se você tivesse 30 dias, se você tivesse 4 dias. Porque, na verdade, em algum momento a gente vai ter só 1 hora, em algum momento a gente vai ter só 4 dias, em algum momento a gente vai ter só 30 dias. A gente vai ter esses últimos, só que não. Agora, tá mais claro. Tá rolando. A provocação está muito mais evidente. Então, é justamente para fazer essa reflexão. Se for os 4 dias, o que eu tenho feito da minha vida? O que eu quero mudar? Então, de novo, é olhar para a finitude como um espelho. Né? Tem uma frase que fala assim, quando a gente está de cara para a morte, na verdade, a gente olha para um retrovisor de tudo que a gente fez na nossa vida. Então, é a oportunidade de olhar. Agora, nesse período de quarentena, olhar para tudo que já foi feito e, principalmente, falar assim, então, se não for os últimos 4 dias, se eu passar por essa, o que eu vou mudar na minha vida? Quem eu quero ser depois que esse medo passar? Que vida eu vou querer viver quando eu sair desse isolamento? Eu acho que é esse chamado, eu acho que esse é o presente que essa calamidade, que tudo isso está acontecendo, está nos trazendo. É nos forçar a ter essa reflexão. Quem eu quero ser quando o corona acabar? Para que vida eu quero voltar quando ele acabar? Eu quero voltar exatamente? Quero, eu estou tranquilo, é isso que eu quero fazer. Não, não é, eu preciso mudar isso, isso, isso. Eu preciso me reconectar com as pessoas. Eu preciso acabar com determinadas relações. Eu preciso terminar com muitas coisas. Eu preciso começar a construir tal coisa. Então eu falo que essa consciência do fim traz o olhar para o presente. E daí fala, tem algum reajuste de rota que eu tenho que fazer? Ai, tá bom. Reajustando a rota do Waze, sabe? Reajustando a rota. A gente tem que reajustar a rota ou a gente segue? Essa é a pergunta. Quem você quer ser quando o corona acabar? Que tipo de vida você quer voltar quando ele acabar? Alguém quer falar alguma coisa? Vai, Fran. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, porque a minha internet está bem ruim. Mas qualquer Bem coisa. baixo, fala mais perto do microfone. Eu te ouço, mas está baixo. E agora, vocês estão me ouvindo? Melhora. Tá. Se ficar muito ruim, aí eu escrevo, porque a minha internet não está muito boa. Tá bom. Mas eu fiquei pensando, assim, nas falas da Cíntia e da Marisa. Eu acho que a Marisa, assim, me deu um abraço, porque tem sido uma das minhas angústias. Eu sou terapeuta ocupacional e eu trabalho, assim, basicamente, a minha experiência é só com pacientes oncológicos. E, então, eu sempre tinha essa concepção de que as coisas, por exemplo, que a Cíntia trouxe em relação ao luto, eu gostaria de antecipar, assim, que a gente pudesse pensar nesse processo de fim de vida, como que a gente... Hoje, assim, para mim, o maior confronto está sendo não poder trabalhar muitas vezes isso. Não... Parece que aquelas 5 fases, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico oncológico, de você negar, de você entrar em depressão, de você ter um tempo para, de uma certa forma, né, processar tudo aquilo e aí, como profissional, poder acolher e trabalhar isso, parece que agora agora isso não existe, assim, não é todo mundo que vai ter essa oportunidade de ter esse acompanhamento, de receber esses cuidados paliativos, esse cuidado que vai para além de um controle de sintomas físicos. Assim, eu acho que a dor existencial causada muito por esse medo, assim, me parece que está sendo a mais difícil de acolher. E aí eu fico
as palavras da Marisa me confortaram, porque eu fiquei pensando muito assim nessa questão da rememoração. Talvez uma das poucas coisas que a gente possa fazer agora é isso, né? Porque talvez não vai dar tempo da gente planejar esse fim de vida, de ver quais são esses últimos desejos. Talvez não vai ter nem tempo para mandar esse áudio dizendo que se chegar aí para o saco quer ser cremado. E não é nem pelo tempo assim do diagnóstico do Covid e até a evolução do caso. É um tempo interno mesmo, porque a gente discutiu isso ontem. Culturalmente, a questão da morte é difícil de se falar, né? Então, por mais que está acontecendo, por mais que o medo está aí, ainda assim não é todo mundo que está preparado para falar sobre isso. Então, eu fico pensando assim, talvez quem trabalha com cuidados paliativos tem algo a mais assim para me falar de como que está lidando com isso, assim, como que está fazendo cuidados paliativos no meio de um espaço onde muitas vezes não tem nem espaço para o profissional estar lá, porque talvez para ele, pro paliativista, não vai ter um EPI, porque eles estão tendo que escolher quem é que vai estar lá dentro, assim. Então, acho que isso, assim, gera um pouco de angústia, né? Hoje eu estou na pesquisa e a minha sensação todos os dias é que aquilo que eu estou pesquisando talvez não está fazendo sentido, porque as coisas tomaram uma proporção tão grande para além do que a gente imagina, né? Então, assim, se alguém talvez está lá na prática e tem algo assim para compartilhar, para que eu consiga visualizar como que está sendo feito os cuidados paliativos, não só para a gente pensar a questão do luto, como a gente já pensou ontem também, que eu acho que foi bastante acolhedor, mas para pensar esse momento antes, assim, o processo mesmo do fim de vida. Eu não estou, né, obviamente, na linha de frente, mas o que eu sei, que o cuidados paliativos pode trazer hoje, nesse momento, é justamente esse olhar do cuidado das outras dores, né? Das dores emocionais, das dores espirituais, principalmente para o familiar. Então, assim, duas grandes sabedorias de um paliativista. Manejo de dor física, que hoje no Brasil poucas pessoas sabem manejar bem dor física, então eles não olham, tipo assim, faz parte, né? Tem muitos profissionais que olham, tipo, essa dor faz parte da coisa. Então, cuidado paliativo, o paliativista, ele tem uma grande capacidade, um grande conhecimento para manejar dor física e também para acolher as outras dores, as dores espirituais, sociais, emocionais, tanto do paciente quanto do familiar. Ele tem um olhar muito importante para o familiar também. Então, eu acho que esse é o papel. Mesmo que ele não tenha o EPI, mas para ele acolher o familiar, ele vai conseguir fazer isso. Entendeu? É colocar muito nas costas deles, mas o que eu entendo que hoje existe de maior valor nos profissionais de saúde paliativistas nessa crise são esses dois grandes sabedorias, manejador e no manejo de dor também com a questão respiratória, que é a grande questão do vírus, né? Então, como ele cuida da respiração, da intubação e tudo mais. Então, isso é um grande conhecimento, e o outro do cuidado, do acolhimento. Então, é isso que eu vejo. O Marcos colocou aqui, ó, que espero que mais do que questionamento, realmente possamos modificar como nos relacionamos politicamente e socialmente. Eu tenho muito medo do novo velho mundo que surgirá. Eu concordo, mas eu não vou nem abrir, porque daí isso aqui é um retiro para o final de semana inteiro para a gente conversar. Eu também tenho muito medo. Só que eu acho que a gente tem uma escolha, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Não existe. Todos os pesquisadores, ninguém sabe exatamente no que a gente vai se transformar. Então, já que a gente está fazendo uma projeção, eu estou escolhendo projetar o que vai ser bom. Porque daí, pelo menos, me dá paz, eu consigo dormir. Porque já que é uma coisa imaginária, é uma fantasia, eu estou procurando fantasiar o que vai ser bom. Que vai ter uma transformação, que o pedágio vai ser muito alto, mas que a gente vai melhorar. Que vai ter uma transformação, porque está tendo uma transformação individual. E que a gente vai sair melhor. Eu acho que é o momento da gente deixar para trás o que não serve mais e entrar. Posso estar sendo um pouco poliana? Pode, mas me faz bem e está me ajudando a dormir. Então, eu prefiro qualquer coisa. Às vezes eu começo a receber umas coisas de umas teorias da conspiração, porque, tá bom, mas eu não vou me apegar com isso porque não vai fazer nada agora. Então, é uma escolha minha, assim, tipo, onde eu vou pegar.
Serpoliana faz bem. Também faz. Às vezes faz. Tem momentos que serve. Agora está servindo. Então, eu estou olhando, eu estou colocando toda a minha energia criativa para ver como ser suporte. Onde que tem dor para que a gente possa ser suporte. Onde que eu tenho conhecimento que eu possa ajudar. Eu acho que esse é o convite para todo mundo. Onde que vocês podem ser suporte? Aí, no seu micromundo mesmo. Esse suporte de identificar uma dor, esse suporte de falar, de abrir conversa, num grupo de WhatsApp, quando começar a falar, gente, calma, olha o que está acontecendo aqui, mais cuidado, mais compaixão. Chamar uma pessoa fora do grupo e falar, olha o que você está fazendo, volta lá e pede desculpa, essa pessoa, sei lá, como é que a gente pode ir junto sendo suporte nesse processo? Porque só assim a gente vai sair melhor. E se cada um de nós melhorar, daí o mundo lá fora vai ser melhorzinho. Então, vamos seguir nessa. Acho que eu queria só falar uma coisa que deu vontade na fala da Marisa, que foi identificação, né? Eu sou paciente de câncer de mama metastático, e aí isso tudo que está acontecendo é como se eu tivesse vendo as pessoas vivenciar o que eu já me permiti viver, que é esse olhar para o que importa, que é a busca do que vale a pena, buscar amigos, buscar realmente o sentido para um viver melhor. E aí, acho que o pensamento mais positivo que eu tenho sobre isso é justamente que as pessoas consigam esse olhar que o privilégio, entre aspas, da doença me permitiu ter e me permitiu passar para quem está perto de mim. É esse pensar sobre o que fazer se a gente tiver só o dia de hoje, só o hoje para viver, né? Então, era só para compartilhar com vocês desse sentimento e dessa fala dela, que também me tocou e me fez pertencente. É isso. Que obrigado o seu comentário. Desculpe eu atropelar aqui, mas eu preciso agradecer. Você me aqueceu demais, compartilhando algo tão gostoso. Obrigado. Obrigado, Cíntia. Lindo, obrigado por compartilhar isso, de verdade. Eu que agradeço o acolhimento. Quem mais? A gente já está meio caminhando para o fim. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Deseja trazer mais algum assunto? Alguma dúvida? Verônica? Cadê a Verônica? Venha, Verônica. São minhas amigas, Verônica, Juliana, que eu tanto chamei. Estão aqui. Nessa fala aí, nesse pensamento, eu fiquei aqui, né? Matutando. E que eu venho matutando por causa de Cíntia, que vem ajudando nisso. Essa questão da gente olhar para como vai ser depois. E como você falou, é bom a gente procurar esse pensamento positivo, né? Da gente estar pensando, não, pode ser que seja ruim após, mas vamos tentar fazer com que seja bom. E só em a gente pensar isso alivia, a gente consegue dormir melhor, sim, com certeza. E já que a gente pensa dessa forma, é a gente contaminar, né, o outro para que pense assim. E como Cíntia tem feito, né, comigo, minha amiga e irmã, ela tem contaminado de uma forma boa, porque assim, eu fujo da morte, eu sei que ela vai chegar, né, mas eu não quero saber dela, não quero ela batendo na minha porta. Mas é preciso, né? A gente está precisando disso, e aí Cíntia tem contaminado no bom sentido, né? De eu poder abrir a porta, ter um olhar diferenciado com relação a isso, e nos faz refletir, né? De como viver melhor, né? Da morte ter esse sentido, de fazer a gente viver melhor e querer que o outro viva melhor. A gente tem que ter esse desejo, não só ficar para a gente de querer o bem, mas de fazer o bem e de levar para o outro, para que o outro também reflita, para que o outro pense. Então, a gente vivenciar isso e vamos esperar que realmente não só a gente saia disso melhor,
mas que todos consigam sair de uma forma melhor mesmo. Exatamente. Que bom, a Cíntia é um vetor transmissor coisa boa dessa energia, dessa reflexão de vida, né? Essa é uma forma boa de falar. Quando eu apresentei o infinito, para ela só faltou morrer antes do tempo. Foi louco. Eu não quero, nega, eu não quero saber disso, eu não quero. A gente tem uma amizade aí de mais de 20 anos. Eu não quero. Você tem que escutar. Então, eu vi um podcast seu, aí mandei para ela e ela começou a ficar aí, apaixonada. Tô seguindo, Está convertida. Estou. Ótimo. Vou ouvir isso. E mais? Alguém tem mais algum comentário? Acho que o Marcos também colocou uma coisa aqui justamente, né? Que o Marcos está em Miami e ele já está em muitos contaminados, né? Hoje o epicentro é os Estados Unidos, ele está falando justamente de todas essas coisas dos insumos, dinheiro e tudo mais. E também acho que também está relacionado àquilo que eu falei no começo, né? Do que eu ouvi na Argentina, de médicos tendo situações assim, sendo rechaçado nos prédios, falando não entra mais no nosso prédio porque você pode nos contaminar. E também isso, né? O respirador de onde vem, né? Não cabe esse preconceito. Então, na hora do vamos ver como vai ser. A mãe dele já está com 86 anos, que linda. Ela está em Miami também? Ou ela está aqui no Brasil? Tá. Que legal. Que ela fique bem. Acho que uma coisa boa também que aconteceu é a aproximação, né? Eu sinto mais aproximação de todo mundo, estando separado de forma virtual. O que não costumava fazer, está fazendo com muito mais frequência, que são encontros. Acho que com muito mais frequência e com muito mais sentido para os encontros acontecerem a partir dessa distância física. Eu tenho percebido isso. É verdade. É um outro presente que está vindo nesse momento, as conexões reais. Então tá bom, pessoal. Oi, pode falar. Desculpa você, tagarela, mas é que a Cíntia me jogou a bola de volta. Eu tenho vivido também essa experiência de encontros aqui virtuais, por exemplo, parecido com esse aqui, né? E independente da gente entrar mais fortemente na temática, no risco evidente ou iminente da morte, o efeito que tem se produzido é essa sensação de acolhimento. Eu acho que é isso, a gente já está, acho que até respondendo aí o Marcos, a gente já está vivendo um sentido comunitário de novo. Eu divido 3 coisas, né? O individual, o comunitário, que é esse mais pertinho da gente, e depois o social mais macro, com todas as questões globais até. E o efeito que eu tenho sentido é isso que a Cíntia falou, a gente está se encontrando com mais significado, a gente está se encontrando de propósito. E aí eu queria fechar com um outro depoimento. Minha mãe tem uma doença degenerativa e por isso precisa de cuidados. Tem uma cuidadora. E de ontem para hoje, eu conversando uma série de coisas com a cuidadora, ela relata que a cunhada dela está isolada em casa com Covid. Ela é profissional de enfermagem e, enfim, etc, etc. E essa pessoa que está isolada se isolou do filho, dos familiares, está 24 horas sozinha e ela tem relatado muito esse isolamento e está sofrendo profundamente por estar sozinha. Ela diz, eu tenho muita dor no corpo, eu tenho, às vezes, muita angústia e eu não sei o que fazer. E aí a gente veio conversando sobre tudo isso e uma das coisas que eu sugeri, por conta de experiências que eu já vivenciei também, e até mesmo no Covid, foi telefona, não fica trocando mensagem de zap, fala com ela, ou fala de vídeo. E aí agora há pouco, hoje à tarde, ela me deu feedback, que de ontem para hoje fez essa ferramenta, e aí eu acho que é isso que a gente está tendo a oportunidade, as pessoas estão se conectando, olha que maluquice,
As conexões virtuais, que sempre pareceram serem mais frias, estão produzindo conexões mais reais e não táteis, porque a gente não pode contactar. E acho que esse já é um efeito do que a gente vai viver nesse novo velho mundo que o Marcos perguntou. A gente vai selecionar. E essa moça que está vivendo com o Covid, ela também trazia o seguinte depoimento. Ela falou, eu comecei a selecionar pessoas que falam coisas para mim, eu me distanciei de certos diálogos. Veja, eu estou falando de uma pessoa que disse que já tem um comprometimento pulmonar, é uma pessoa da área de saúde, então ela tem algum tipo de assistência, né, gente olhando, ela trabalha num grande hospital. E ela dizendo isso, eu estou fazendo escolhas. É isso que tudo isso está oferecendo para a gente. Independente dela estar se sentindo mais ou menos diante da concretude da morte, ela até falou, eu não tenho medo de morrer, né? Ela vivencia isso no hospital onde ela trabalha. Mas enfim, acho que o que eu quis fechar aí, a réplica foi para dizer que nós estamos mais conectados de propósito e com propósito. Obrigada. Lindo. Me veio um insight exatamente sobre isso, que é o seguinte, a gente ouve muito dizer, né, que, por exemplo, quando uma pessoa ela é cega, ela é um deficiente visual, né? Visual. É assim que fala esse termo. Que ela desenvolve todos os outros sentidos a mais, né? Ela tem os outros sentidos mais aguçados. Se ela é surda, ela desenvolve mais outros sentidos. Eu acho que é isso agora. Como a gente está totalmente limitado ao sentido do tato, a gente está desenvolvendo os outros sentidos, talvez. Então, também é isso, esse sentido de conexão. Quando a gente tinha no abraço e tudo mais, talvez estava atrapalhando a intimidade, a conexão de verdade. Então, agora, já que eu não posso te abraçar e te beijar, vou conversar com você mais profundamente. Como talvez, eu não sei se a gente vai poder se ver, então vamos se ver virtualmente e vamos conversar. Então, essa limitação de um determinado sentido está nos abrindo e está nos educando para esses novos outros sentidos. E o desafio de médio prazo vai ser esse, né? Vai ser a gente conseguir sustentar isso para frente. Porque agora em quarentena está até bonito. Que eu acho que é o que a Luciana falou no começo, né? A compaixão da teoria é linda, mas a compaixão na prática foi a hora que eu recebi o depoimento, a primeira coisa que eu falei, mas como é que ela está comendo? E aí às vezes precisa dizer assim, olha, a vizinha está deixando sopa na porta, o parente está trazendo comida e deixando na porta, mas essa pessoa, ela está assistida, mas ao mesmo tempo isolada, né? E tendo que se ater 24 horas. Ela dizia, o mais difícil é ficar 24 horas sem ninguém. E esse aí é outro exercício, são várias dores, né? Exatamente. Mas como eu sou otimista, eu acho que isso tudo que a gente está se transformando vai ser incorporado na nossa vida e a gente está embutando todos esses novos chips de relacionamento. Então é isso. Queria agradecer demais vocês. Foi uma delícia, eu não sabia como seria. É a primeira vez que a gente abrir uma sala e vamos ver para onde vai a conversa, para que rumo toma essa prosa. E foi delicioso. Então, obrigado a todos vocês. A gente, semana que vem, continua o sarau. Até a Simone colocou sobre esse site aqui do Human. É bem legal. Você fica conectado só olhando para uma pessoa. Ela coloquei no chat. Se você clicar aqui, ela vai talvez abrir já o site ou copia aqui. É super legal. Eu já fiz essa experiência. Tá bom? Então, obrigado. Bom final de semana para vocês. Cuidem-se. Amem, falem com as pessoas e se conectem, estejam presentes e a gente se vê semana que vem, tá bom? Um beijo para vocês. Até mais. Isso aí. Até mais. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.